Ligação foi confirmada, as portas estão abertas. Confirmou tudo. O pedido já foi feito, 150 milhões de reais. Vamos trazer todas as novidades do mercado da bola, futuro do Vasco, Campeonato Brasileiro e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse momento com todas as informações do Vasco para você que é torcedor vascaíno e é claro, você vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral, o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, sobe o nome do Vasco nos top trends da plataforma. Então é muito benéfico o seu like. Vale lembrar que a partir de agora, atenção, botãozinho escrito inscreva-se está ali embaixo, liberadaço, para você correr ali e se inscrever aqui no canal e fazer parte de mais de 112 mil inscritos, já esbarrando já em 113 mil e você fazendo parte aqui da nossa família, beleza? E lembrando também que você que está aí em qualquer lugar do Brasil, você deixa ali o seu nome, a cidade de onde você está falando, que no próximo vídeo eu venho com o seu abraço. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama, do Gigante da Colina, nessa sexta-feira. E olha só, hein, vamos falar sobre Neymar. É, rapaz, isso vai gerar polêmica. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Olímpia, né? Um jogo muito fraco, tecnicamente, do setor ofensivo no último terço, né? O Vasco foi muito bem, controlou o jogo, dominou a partida, demandou durante a partida, criou inúmeras oportunidades, foi um massacre estatístico, tá? O Vasco foi um massacre, era jogo de 4-5-0 ali, sem problema nenhum, mas o Vasco tem um grande problema, que se chama atacante. O Vasco não consegue finalizar, impressionante como que essa situação, né, tá tão explícita assim e contra a equipe do Olímpia que, vem cá pertinho, é muito fraca a equipe do Olímpia. Dá para ganhar lá no Defensores del Chaco, tá? Dá para ir para o Paraguai, dá para ir para Assunção para buscar o resultado. E ontem, né, a gente viu um Vasco dominante, criando, com volume de jogo, mas pessimamente no último toque, muito mal, né? O Vasco precisa urgente de jogadores do setor ofensivo quanto antes para reforçar a equipe. E falando em setor ofensivo, eu tenho uma informação que chegou até a mim na manhã dessa sexta-feira que não é boa, tá? A informação é que Vasco e Brian Rodrigues teriam encerrado as negociações, que o jogador definiu junto com a diretoria do América do México, que fica no América até o final dessa temporada, até dezembro de 2026, encerrando aí possivelmente algumas negociações. E a informação que chega até a mim é que o Vasco vai fazer outra proposta no Yeboah, outra no John Mercado e também uma para o Pablo Solari do Spartak Moscou. Essa informação que chegou até a mim, a gente vai estar apurando durante o dia, lembrando que meio-dia a gente volta ao vivo e a gente vai estar debruçado literalmente em cima dessas informações. Mas falando sobre negociações, o técnico Pedro Emanuel na coletiva revelou, confirmou tudo. Ele disse que sim, falou com o Pedrinho, falou que tem que engrossar um pouco esse caldo, né? Falou que os jogadores que estão no elenco estão performando, né? Voltando a jogar, estão demonstrando mais que falta algumas coisas, falta complemento. Então, Pedro Emanuel, na coletiva, ele deixa explícito que pediu ao presidente Pedrinho reforços de forma rápida, tá? O Vasco ontem contou com Colídio e com Sousa, né, assistindo o jogo em São Januário, foram flagrados, mas jogam contra o Santos no final de semana, já estão no bid da CBF, encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Olhando toda essa questão envolvendo o Vasco na Sul-Americana, agora enfrentar o Olímpia no Defensores del Chaco. No domingo enfrenta o Santos no Caldeirão de São Januário, jogo importantíssimo, e aí eu quero falar sobre Neymar Júnior. O Neymar saiu do campo no jogo contra o Macará, né, pela Copa Sul-Americana, onde o Santos venceu por 2-1 de virada, falando, né, que domingo é guerra.
em alusão ao jogo contra o Vasco. Preste atenção. Vale lembrar que o Neymar é um baita freguês do Vasco, né? Não quero nem trazer aqui as últimas partidas, a goleada no Morumbi, os jogos em São Januário, até mesmo a época da melhor fase do Neymar, onde o Dedé o colocou no bolso, né, em São Januário. Impressionante como que o Neymar não tem sorte contra o Vasco. E nesse domingo, infelizmente, vai acontecer a mesma coisa, né? O Vasco vai vencer o Santos em São Januário se jogar minimamente aquilo que jogou contra o Olímpia. É óbvio que tem que botar o pé na forma ali, principalmente no setor ofensivo. Mas com a estreia do Sousa e também do Colídio, a gente pode ter um pouco mais de qualidade na parte de trás ali do meio campo, né? O Sousa é um jogador, é um marcador nato, e o Colídio pode ser aí um falso 9 jogando no esquema do Pedro Emanuel. Não é a dele, ele joga muito mais pela esquerda, é um jogador muito mais colaborativo, mas pode estar atuando aí, né, de acordo com as necessidades do Vasco dentro dessa temporada. Vamos ver no domingo o que vai acontecer. E olha só, hein? Ligação feita, as portas estão abertas. Ontem foi flagrado. Johan Rojas revelou que ligou para Nelson de Ossa, jogador que ainda está na pauta do Vasco, né, até o final da janela de transferências, muito por conta das necessidades do Betis de regularização com fair play financeiro na La Liga, né? E a gente observa que existe ainda alguma possibilidade do jogador sair. O Vasco fica ali de stand-by, mas não está parado no mercado. Se tiver a oportunidade de trazê-lo, as negociações estão muito avançadas. Mas caso o Betis fique com o jogador, ok, o Vasco continua no mercado. Mas, ao ser perguntado, o Johan Rojas disse que sim, ligou, falou da sua amizade com o Nelson de Osso e disse que as portas estão abertas. Preste atenção. Questão extracampo, tem uma curiosidade no Vasco, principalmente com o colombiano, que liga para o amigo colombiano vir para o Vasco. O Vasco está numa novela com o Nelson de Ossa, você jogou com ele no Monte Rei, já ligou para ele para falar um pouco do Vasco ou não teve esse contato com o jogador ainda? Sí, claro, es mi hermano, es mi amigo, sino que se me sale de las manos a mí de pronto hablar sobre la negociación, pero desde mi parte siempre va a estar recomendado Vasco por el club que es, por lo que conozco, por cómo me han tratado. Siempre le he dicho que las puertas aquí están abiertas, que lo van a tratar demasiado bien, pero no me corresponde o no me compete hablar sobre temas que quizás se manejan en la transferencia. Entonces, como te lo dije, de mi parte siempre es hablarle bien del club, de las personas del club y esperemos que se logre dar porque es mi hermano, es mi amigo y obviamente queremos buenos jugadores para Vasco. Seria uma boa contratação o Nelson de Ossa, tá? Confesso para você, é muito bom jogador. E você acha a mesma coisa? Corre lá nos comentários e deixe a sua opinião. Pedido feito no Vasco, 150 milhões de reais. A diretoria do Vasco observando um déficit de cerca de 300 milhões no final do ano. É, rapaz, o Vasco pode fechar aí com 300 milhões de reais em prejuízo, em déficit no final da temporada, né? O levantamento que se faz hoje na diretoria do Vasco e pretende pegar mais um empréstimo Deep Finance de 150 milhões de reais. O pedido já foi feito, a Justiça vai avaliar e o Vasco pretende, né, junto com a diretoria do Pedrinho, finalizar esse empréstimo estilo Deep Finance para manter o futebol vivo até dezembro de 2026. Existe esse pedido, já foi feito, já está tramitando e o Vasco pode, né, finalizar esse pedido o quanto antes. Antes mesmo, né, a gente pode ter também a venda da SAF do Vasco sendo concretizada, concluída e acabando todos esses problemas sobre, né, exatamente fluxo de caixa. Eu lembro que o empresário, né, na verdade o advogado do empresário Marcos Lamarck, ele fala exatamente sobre isso, que o grupo, os investidores, o Lamarck vai assumir o fluxo de caixa. Então, se tiver um prejuízo de 300 milhões, igual está tendo hoje, ele vai assumir esses 300 milhões. Ele não vai diminuir o custo do futebol, ele vai se adaptar àquilo que está sendo utilizado. Então, já que o Vasco tem um déficit hoje de 300 milhões previstos, ele vai entrar, vai sanar tudo normalmente e vai se adaptar a esses 300 milhões
a mais que o Vasco gasta, além da sua arrecadação. Queria saber a sua opinião? Corre lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Live, hein? Vou te encontrar ao vivo. Daqui a pouco, meio-dia, a gente vai trocar aquela ideia. Forte abraço, saudações vascaínas.